Bom dia a todos os irmãos e irmãs da 9 de Julho e de outras congregações que porventura estejam nos ouvindo, nos vendo. Pretendo aí nessas próximas 3 domingos, né, contando com hoje, trabalhar um tema, né, que eu tenho estudado já há algum tempo, que é baseado no livro de Hebreus, especialmente o ofício, né, de Jesus Cristo pós-ressurreição, né? E tem me ajudado muito. Eu espero que possa ajudá-los também e inspirá-los a cada vez mais servir e fortalecer a sua fé e esperança no nosso grande sumo sacerdote. Eu vou pedir, se vocês puderem, já deixar aberto no livro de Hebreus, a partir do capítulo 4 e versículo 14, tá? Então, tá aí no PowerPoint, né? O tema maior da aula, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, e seu novo ministério. Então, todo ele baseado, obviamente, na Bíblia, toda a Bíblia, né? Mas focado mais no que o autor do livro de Hebreus nos ensina. E para começar sobre esse novo ministério, né? Na realidade, não é, em termos humanos, não é tão novo, né? Porque ele começou a partir da ressurreição dele, né? Então, já há 2000 anos ele exerce essa função, né? Mas nós vamos tentar compreender a ação de Jesus, né? Aliás, eu coloco, vocês vão ver aqui nas lâminas aqui, né, no PowerPoint que eu estou disponibilizando, e eu vou usar alguns termos hebraicos, tá? E até para lembrar a todos, né? O livro de Hebreus poderia ser chamado também de livro dos judeus messiânicos, ou seja, foi um livro, né, especialmente escrito para a comunidade judaica da diáspora, né, que estava espalhada pelas colônias, né, pelas cidades romanas, né, principalmente, pessoas que haviam ou até ainda frequentavam sinagogas, né, ou judeus mesmos, ou convertidos ao judaísmo, mas que em algum momento haviam aderido, né, à fé cristã. Então, um outro nome do livro de Hebreus que nós poderíamos dar poderia ser o livro dos judeus messiânicos, ou seja, aqueles judeus, né, que acreditavam que Jesus Cristo era o Messias esperado, que ele já havia chegado, né? A autoria do livro de Hebreus, eu não vou entrar aqui nessa polêmica, né? Foi muito debatida, discutida, e de fato não dá para a gente bater o martelo em nenhum nome, né? Mas o importante é que é um livro que ele é inspirado também pelo Espírito Santo, ele está no cânon sagrado, né? Está no conjunto dos livros da Palavra de Deus, da Escritura, e por milhares de anos aí tem ajudado, inspirado, né? Gerações e gerações de cristãos, né? Então nós vamos ver primeiramente, enfim, Jesus Cristo como sumo sacerdote e exercendo esse novo ministério dele, o que ele faz, né? É interessante quando a gente procura orientar o filho ou um estudante, né, sobre qual carreira profissional ele deve seguir, né? Geralmente a gente dá as características e o que aquela profissão, a pessoa, no que aquela profissão a pessoa vai trabalhar, o que ela vai fazer, né? Então nós vamos discutir um pouco a natureza, as características e esse novo ofício, né, que Jesus Cristo tem exercido
a partir da vida, da morte, principalmente após a ressurreição dele, para a humanidade, né? Então, começando lá em Hebreus, capítulo 4, é um trecho longo, né? É lógico, não vai dar para esgotar somente nessa aula, né? Mas vamos tentar aí aprofundar algumas questões, tá? E lembrando, o cristianismo, né, o caminho que a gente segue, a base dele, e muitas vezes a gente esquece, né? Principalmente nós aqui do Ocidente, né? Das Américas, né? Enfim, o cristianismo que é tradicionalmente praticado nessa parte do mundo, né? Ele vai, nesses 2000 anos, ele foi esquecendo, né? Infelizmente, de que a base dele está o quê? Nos profetas, nos patriarcas, enfim, toda aquela tradição judaica que foi o contexto cultural onde Jesus Cristo ele nasceu, cresceu e exerceu o ministério dele, né? E lembrando, né, num primeiro momento, Jesus veio levar a mensagem para o povo judeu. É lógico que depois a mensagem dele foi tão incrível, isso estava nos planos de Deus, que ela se expandiu não só para o povo judeu, mas para todas as famílias e povos do mundo, né? Mas, por esquecermos, né, por a gente, por essa base hebraica, digamos assim, ela está meio que esquecida ou mitigada, né, no meio da tradição cristã atual, a gente, na hora de ler a Bíblia, principalmente um livro como Hebreus, a gente pode perder muita coisa que pode ajudar a nossa fé. Então, pensando nisso que eu vou discutir aqui algumas questões, né? Então, eu, como a maioria de vocês, nós não somos pertencentes à cultura judaica e até nem na maioria somos descendentes geneticamente do povo judeu. Pode até ser, né? Aqui no Brasil, não sei se você sabe, né? No período da colonização, muitos novos cristãos, na época como eram chamados, que eram judeus fugidos da Inquisição lá em Portugal e na Espanha, vieram morar no Brasil como colonos, né? Então, de repente, lá atrás, né, alguns de nós pode até ter uma ascendência judaica, né, na carne, mas isso acabou sendo esquecido, né? E é sempre bom a gente lembrar o quanto o Deus, o plano de Deus começou com Abraão, né, com o patriarca, e depois as promessas que ele fez foram firmadas para aquele patriarca e os descendentes dele, né, o povo de Israel. E aí, muitas vezes nós cristãos, né, os gentios, né, nós esquecemos até mesmo, né, num passado recente, desprezamos. Aliás, eu acho que, infelizmente, na história do mundo, né, da história do mundo e das nações, né, que se dizem cristãs, muitas vezes a perseguição a judeus ocorreu justamente por esse engano, por esse esquecimento, até por esse desprezo pelo povo no qual Jesus Cristo era pertencente, né, na carne, né? E hoje, em termos teológicos, né, em termos de conhecimento, muitas vezes a gente, por esquecer disso, nós perdemos muito da riqueza da palavra de Deus, especialmente um livro como Hebreus, do que pode passar, né, de todo o potencial que pode passar para nós. Então, esse livro, ele vai nos ajudar a compreender que o Evangelho de Cristo, ele não veio somente para enterrar, jogar fora
toda uma revelação anterior, toda um caminhão de promessas que Deus fez àquele povo, e pronto, né? Aí é como se você pegasse uma construção, você demolisse por completo, arrancasse até os alicerces e construísse uma nova construção. E não é isso. O cristianismo ele foi construído sobre o alicerce dos profetas, dos patriarcas e depois acrescido dos apóstolos, né? Da sã doutrina dos apóstolos. Então, a realidade é essa, irmãos. Nós, né, gentios, né, digamos assim, sem os judeus e eles sem nós, a gente não completa o plano de Deus para a humanidade, né? Deus, apesar da atual situação do povo judeu, ele tem ainda aquele povo, e nós, é lógico, como alvo da graça dele de completar o que ele pretende fazer no mundo, né? E quem é que liga tudo isso? Quem é que liga todas essas promessas do passado do povo judeu e de nós, né? Homens e mulheres não judeus? Jesus Cristo, né? Aliás, o nome dele hebraico seria Yeshua ou Josué, né? O Messias, o Filho de Deus. E aí, para nos inspirar, eu lembro aquela escritura lá que Paulo escreve em Hebreus. Aliás, Paulo, um judeu, né, como todos sabem, né, que chegou a ser um fariseu praticante, né, radical. E olha o que ele escreve, né, para nós gentios, né? Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Olha que maravilhoso, irmãos e irmãs e amigos. Então, Paulo está explicando para nós que, graças a Jesus Cristo, nós fazemos parte agora, nós podemos usufruir, podemos compartilhar as promessas de Deus. Porque sem Jesus, nós estaremos separados. Quem é que antes de Cristo tinha esperança, tinha fé e tinha alguma chance de descansar, de estar com Deus maravilhoso no futuro? Somente a comunidade de Israel e aqueles que se convertessem à lei de Israel, né? Que seguisse, se circuncidasse, enfim, naquele passado longínquo. Então, na realidade, as outras nações, infelizmente, eram o quê? Separadas da comunidade de Israel. Olha como era radical a coisa, né? Eu não vou entrar aqui sobre debates intermináveis sobre a justiça de Deus. Nossa, mas e se houvesse naquela época alguém que não sei o quê, que fosse bom, tivesse... Olha, Deus sabe, Deus ele é fiel e justo. Mas o que a palavra está nos revelando é o seguinte, é que separados da comunidade de Israel, nós seríamos estranhos aos olhos de Deus. Não teríamos participação nas alianças, na promessa, não teríamos esperança. Estaríamos aqui sem Deus e sujeitos a seguir aqueles deuses, né, que os antigos acreditavam. E graças ao nosso amado Jesus Cristo, ele nos trouxe para fazer parte dessa família, dessa promessa. Ou seja, ele não apagou o que foi feito antes. Ele veio o quê? Somar, acrescentar, unir, né? Hebreus começa, a partir aí do capítulo 4, e é um trecho muito interessante, porque ele está justamente explicando Jesus Cristo como sumo sacerdote e que tipo de sacerdócio ele
ele exerce hoje. Um sacerdócio bem diferente daquele que era exercido, por exemplo, pelos descendentes de Arão, né, os levitas, né, que estão lá no Novo Testamento, inclusive as regras, quem deveria ser, como trabalhar, o que fazer, está tudo lá, né, no Pentateuco que Moisés escreveu, né, Números, Levíticos, etc. Mas por quê? Porque geralmente, para nós cristãos, Jesus, ele é mais famoso, né, digamos assim, como o quê? Como Salvador, como nosso Redentor, como aquele que veio nos salvar, não é isso? E de fato, é verdade. E como Rei dos Reis, né, como Senhor. E é interessante que muitas vezes nós esquecemos dessa outra natureza do trabalho e da pessoa de Jesus. Ele é o que? Ele é um intercessor. Ele mandou o Espírito Santo como intercessor, né, como nosso advogado, como diz lá em João, mas o próprio Jesus, ele é um intercessor, né? Então, ele diz, né, que se você pegar ali o contexto, antes do trecho que eu falei ali a partir do versículo 14, o autor de Hebreus, né, do livro dos judeus messiânicos, ele fala de um descanso sabático para o povo de Deus. Ou seja, Deus criou o mundo e descansou. Lembra disso? E Deus, apesar de, na pessoa de Jesus, de uma certa maneira, ele trabalhar até hoje para eliminar o mal e para nos trazer para junto dele, mas olha que interessante. A nossa esperança está o quê? Em nós também descansarmos. Temos um descanso sabático com o nosso Deus. Olha como é pura cultura hebraica, né? Judaica. Cada ser humano, seja ele de origem judaica ou não, nós vamos um dia nos encontrar com o Criador, né? Todos nós. É inevitável, não tem como escapar. É um encontro futuro, né? É um encontro aí que, como eu coloco aqui na imagem, que é um encontro escatológico, né? Dos fins dos tempos. E o autor, né? Deus, o Criador, o que ele vai separar, o que ele vai definir? Qual parte da humanidade vai se juntar com ele nesse repouso sabático, nesse repouso, nesse descanso, nessa alegria, nesse prazer. Então, Jesus Cristo, ele veio o quê? Ele veio para justamente que parte da humanidade possa participar com ele, com o Pai, nesse repouso sabático. Esse repouso sabático, Deus já, de uma certa maneira, vive. Mas nós, né, não vivemos. E o próprio Jesus, que teve que trabalhar aqui entre nós, também não viveu naquela época. Então nós estamos o quê? Aguardando esse repouso maravilhoso com Deus, né? Não vai ser um repouso de ficar dormindo o dia inteiro, de não fazer nada. Não. Quando fala desse repouso sabático, é um momento em que nós, como seres humanos, vamos ter uma alegria e exercer todo o potencial que Deus nos deu, 100%. Trabalhar, viver, fazer tudo aquilo que a gente mais gosta e tem prazer. Imagina que coisa maravilhosa. Então, diante dessa perspectiva, desse encontro e desse descanso sabático, o autor aqui do livro de Hebreus, ele assegura, né, ele confirma que o nosso sumo sacerdote, aliás, a palavra sumo sacerdote, em hebraico, é Kohen Gadol, ou Kohen Agadol,
sumo sacerdote. Então Jesus, hoje, ele já exerce no céu, lá nesse santuário celestial, essa função. Desde que, né, ele intercede por nós, mas desde que nós continuemos o quê? Firmes nessa confissão. Como diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Né? Quer dizer, então, tal como o judeu do passado, que ia lá no templo e ia oferecer um sacrifício, e aí o sumo sacerdote pedia, tinham sacerdotes, né? E uma vez por ano o sumo sacerdote, nós vamos ver depois isso, pediu perdão a Deus para o povo, mas aquele judeu antigo, ele tinha o quê? Que praticar a lei, né? Os mandamentos, as ordenanças. Ele tinha que estar firme para que aquilo valesse. Hoje nós não precisamos mais disso, de sacrificar animais, mas precisamos o quê? Manter firme o que é a nossa confissão, a nossa fé, independentemente da situação. E o sumo sacerdote é alguém, o sacerdote já é alguém especial. O chefe dos sacerdotes, né, esse sumo sacerdote, ele é o mais especial dos especiais. Não era qualquer homem que Deus escolhia para ser sumo sacerdote. Era um sujeito que tinha um coração e tinha uma mente voltada para as coisas de Deus. E valorizava Deus e mais. Ele sabia que do trabalho dele dependia a salvação também de todo o povo. Né? Então, primeiro, Jesus Cristo teria que ser o quê? Habilitado. Ele teria que o quê? Ser qualificado para ser esse sumo sacerdote. Muitas vezes a gente estuda os evangelhos e a gente foca mais na vida de Jesus, nas coisas maravilhosas que ele faz, e de que ele estava sendo o quê? Preparado o quê? Para ser o quê? O sacrifício, né? Para ser entregue por nós. E é verdade, é isso. Mas também durante a vida de Jesus, ele estava o quê? Se qualificando para ser o quê? Esse sumo sacerdote. Esse grande sacerdote. Às vezes a gente lê a Bíblia e dá a impressão que Jesus Cristo, como homem, já estava tudo pronto, né? Como se fosse uma casa pré-fabricada, né? Como se tudo já tivesse certinho, pronto. De fato, Jesus era o Filho de Deus, ele havia sido batizado no Espírito Santo, mas olha, não tinha nada ali de pré-fabricado. Jesus teve que lutar, sofrer, trabalhar muito, mostrar com fé, ações e atitudes que ele estava se qualificando para ser o nosso sumo sacerdote. Como diz lá, né? Jesus Cristo, ele foi tentado em tudo, né? Ele foi tentado em cada área que a gente possa imaginar, que eu e você já fomos tentados, né? Então ele foi tentado na cobiça da carne, dos olhos, para ostentar bens, né? E ele venceu. Lembra, Adão e a esposa dele foram derrotados pelos maus desejos. Mas Jesus não. E por quê? Lembra? Satanás o tempo todo tentou inutilizá-lo, torná-lo inadequado para ser esse sumo sacerdote. Né? O tempo inteiro o adversário tentou impedir Jesus de fazer o trabalho dele de salvar o povo. Ele usou todas as forças, todos os demônios, tudo que você possa imaginar. E ainda assim, Yeshua, né, Jesus, ele venceu. Então, por causa dele,
e por segui-lo, a gente também pode o quê? Nos aproximar desse trono de Deus, né, e obter, aí novamente no estranho, irmãos e irmãs, eu vou usar muitos termos hebraicos, né, que o próprio autor de Hebreus usa, né, que ele depois traduz para o grego, né? Então, a gente pode confiar nele porque ele venceu todos os pecados que nós estamos lutando e dessa forma a gente se aproxima do trono para obter o quê? Shem, Shized, Hashmim, ou seja, graça, bondade e misericórdia. Independentemente, irmãos, da nossa fraqueza, de quantas vezes a gente caiu, de quantas vezes a gente pecou. Fico pensando nessa pandemia, quanta luta, irmãos, nós temos passado. Muitas vezes depressão, caindo em pecado, ficando egoístas, brigando. A gente pode é, fazer isso tudo com confiança de que Ele nos dá graça, bondade e misericórdia. O autor de Hebreus nos exorta aqui, né, em outras passagens, como lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22, a nos aproximarmos o que? Com ousadia, né, com intrepidez, com coragem. E por que ele fala isso? Né? Eu vou até ler lá, ó, olha lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, olha o que o autor de Hebreus diz. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, né, que era o lugar mais sagrado do templo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, o sumo sacerdote, né, o Cohen Gadol. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Então, por que o autor de Hebreus fala isso para nós, irmãos? É porque é para a gente aproximar com coragem, com ousadia. E por quê? Porque ele está explicando isso para a gente. A carta, irmãos, é para ajudar os cristãos, né, naquela época de origem judaica, e depois para a posteridade nós, de que a gente tem hoje um sumo sacerdote. Para nós isso, não é para gente que é ocidental, não é judeu, soa até está aqui que ele tá, como se fosse um padre, né? Alguém que não é alguém que ele pode se chegar a Deus e nos aproximar de Deus sem nenhum empecilho, sem nenhuma barreira, sem nenhum intermediário. Então, a carta está explicando para a gente que essa obra sacerdotal de Jesus e as características de Jesus como esse sumo sacerdote, né, como esse Cohen Gadol, no santuário celestial, nos habilita a orar, a pedir, a clamar, a interceder, porque Jesus, ele abriu esse caminho para nós. Ele nos dá esse privilégio. Ele pagou com o próprio sangue dele, ele pagou com o próprio corpo dele, com o próprio coração dele. Olha que maravilhoso, irmãos. O autor de Hebreus, ele nos chama a ousadia na oração, nas intercessões, porque Jesus fez isso. Jesus, ele é esse nosso sumo sacerdote. E a gente às vezes usa isso pouco. A prova disso é que muitas vezes a gente ora muito pouco. E não aproveita, e não tem essa ousadia. E por que Jesus, ele é verdadeiro e definitivo Cohen Gadol, né, o sumo sacerdote? Primeiro, ele se identifica com quem ele representa, né? Ele se identifica como homem e ele
foi e é homem, verdadeiro homem, né? Ele se compadece, ele tem empatia por nós, ele sentiu o que nós sentimos. Ele não só experimentou ameaças da morte, como ele passou pela morte. Todos nós, se Jesus não voltar antes, vamos experimentar o quê? A morte. Infelizmente, mas é a verdade. Jesus também experimentou ela e ressuscitou. Então, ele tem essa empatia, ele se compadece de nós, dos nossos medos. Ele também, uma outra qualificação dele, ele não foi escolhido pelos discípulos dele, ele não foi escolhido pela comunidade de Israel, ele não foi escolhido pela cristandade para ser sumo sacerdote. Por mais que a gente queira. Ele foi escolhido pelo Deus vivo. Foi uma escolha de Deus, não foi de outra pessoa. Para ser sumo sacerdote, quem escolhia era Deus. Se a gente lê lá no Pentateuco, em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, nós vamos ver que Deus escolheu Araão e a família dele para serem sacerdotes. Não foi aquela comunidade que havia saído do Egito, nem Moisés, foi Deus. Então é uma vocação atribuída diretamente por Deus. É Ele que escolhe alguém que vai ajudar o seu povo, que vai ajudar aquela família que Ele quer abençoar. Agora tem um detalhe, né? Jesus ele quebra um paradigma que prevalecia até então, que era o quê? Para ser sacerdote e ser sumo sacerdote, tinha que ser o quê? Da descendência de Arão. Tinha que ser o quê? Tinha que ser ele da tribo de Levi. E Jesus não era da descendência de Arão. Mas ele foi escolhido por Deus. Salmo 2, versículo 7 fala, e Jesus é chamado de filho por Deus. E ele é chamado também, no Salmo 110, 4, para ser o quê? Não o sacerdócio segundo de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, que é uma figura misteriosa, que surgiu, a gente vê a história dele lá em Gênesis 14, 18 a 20, eu não vou ler aqui, você pode depois ler, que quando Abraão havia vencido numa guerra uma aliança de reis, na sequência, após a vitória, Melquisedeque aparece como patriarca para o Abraão, né, para o patriarca, e realiza um serviço sacerdotal. Ele abençoa Abraão. E Abraão lhe oferece o que? O dízimo dos despojos de guerra. Então, olha, ele era mais importante que Abraão. Ou seja, Jesus é um sacerdócio dessa estirpe, dessa ordem de Melquisedeque. Então, para a gente finalizar, Jesus, né? Ele é, aliás, Melquisedeque representa meu rei a justiça, né? O rei de Salém, ou Salém, né? Jerusalém, cidade da paz. Melquisedeque não deixou de dinastia, que se saiba, exercendo o sacerdócio sem fazer parte de uma família sacerdotal, sendo único, como Jesus. No judaísmo, os ofícios de rei e sacerdote eram separados. Melquisedeque era o que? Era rei e sacerdote. Saul, filho de Cristo, foi primeiro rei, depois Davi, e Jesus finaliza a dinastia de Davi, né, completa, como rei. A linhagem sacerdotal começou com Arão, irmão de Moisés, e terminou. Melquisedeque tinha essa dupla função, rei e sacerdote. No encontro com Abraão, ele exerceu a função sacerdotal. E no livro de Zacarias há uma referência a essa dupla função de Jesus. Essa união dos dois ofícios. O povo judeu numa pessoa, o rei sacerdote Josué, ou Yeshua, ou Jesus. Então, Zacarias previu que Jesus, tal como Melquisedeque, seria também o quê? Um rei sacerdote. Olha que incrível, irmãos.
séculos antes de Jesus chegar. Até o nome é igual. Zacarias profetiza que um rei sacerdote Josué iria surgir. Jesus é comparável a Melquisedeque, pois nele o sacerdócio e o poder do rei estão unidos. Jesus tinha autorização para utilizar o poder como filho de Deus, porém abriu mão de tudo isso, experimentou os sofrimentos e mortes daquele que queria representar. Se ele não fizesse isso, ele não poderia nos representar. Ele teve que ser homem. Sua espontânea entrega à morte tornou que o primogênito de muitos irmãos, nosso perfeito sumo sacerdote. A solidariedade de Jesus conosco e com as nossas fraquezas e a sua fidelidade ao projeto do Pai foram a oferta perfeita que ele ofereceu. Tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele é a fonte da salvação por quê, irmãos? Ele intercede por nós para nos salvar e ele foi nosso sacrifício válido para nos salvar. Nas próximas aulas eu vou aprofundar esses temas e espero que isso tenha ajudado vocês todos, como me ajudou. Muito obrigado, irmãos, e temos um domingo e uma semana fantástica. Que Deus abençoe, que o nosso sumo sacerdote, que nós possamos nos aproximar dele em oração cada dia, cada hora. Muito obrigado.